Revisão de história para o Enem. Os 12 temas mais relevantes. Vamos direto ao ponto. A revisão de história é essencial para garantir um bom desempenho. Aqui estão os 12 temas que mais costumam cair no exame: Brasil Colônia, Brasil Império, povos tradicionais brasileiros, Segundo Reinado, período republicano, ditadura militar, Roma Antiga, feudalismo, Revolução Francesa, História da América e História da África. Vamos embarcar em uma viagem pela história do Brasil. Primeiro falaremos sobre o Brasil Colônia. Neste período, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e estabeleceram o sistema de capitanias hereditárias. No entanto, como resultado de várias dificuldades, a coroa portuguesa assumiu o controle centralizado em 1549. No entanto, o Brasil Colônia é um tema recorrente. Entender o ciclo do açúcar e a escravidão são fundamentais. Durante o Brasil Colônia, a economia era baseada na produção de açúcar. Eventualmente, a exploração do ouro e dos diamantes em Minas Gerais trouxe riquezas ao país. Mas, por outro lado, a escravidão foi amplamente utilizada, impactando profundamente a sociedade. Eu sou Antônio Garcia e este é o canal História do Mundo Online Oficial. Desde já peço que inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para receber vídeos e artigos de história. Desde já, meu muito obrigado. Vamos continuar? Em seguida, o Brasil Império. Eventos como a independência e o primeiro reinado merecem atenção especial. Em 1822, o Brasil declarou independência de Portugal. Assim começou o primeiro reinado sob o comando de Dom Pedro I. Com o tempo, o segundo reinado iniciou-se em 1840, com Dom Pedro II, que governou por quase meio século. Este período foi marcado por avanços econômicos e culturais, mas também por conflitos sociais. 3. Povos tradicionais brasileiros. Além disso, os povos tradicionais brasileiros são frequentemente mencionados. Conhecer suas culturas e resistências é crucial. Assim, não podemos esquecer os povos tradicionais brasileiros. Eles desempenham um papel crucial na preservação cultural e ambiental do país. Atualmente, essas comunidades enfrentam desafios na luta por seus direitos e territórios. Portanto, é essencial reconhecer e respeitar sua importância histórica. Aprofunde mais no conteúdo de história para o Exame Nacional do Ensino Médio. Após o término desse vídeo, acesse o link na descrição e seja redirecionado para uma página com 120 questões de história, no formato de pergunta e resposta, para você estudar sem perder tempo. Vamos continuar? 4. Segundo Reinado. O Segundo Reinado também é um tema quente. Foco nos avanços econômicos e sociais desse período. Entretanto, o Segundo Reinado, de 1840 a 1889, foi marcado pela estabilidade política e crescimento econômico. Dom Pedro II era um monarca moderno para sua época, promovendo a ciência e as artes. A economia brasileira cresceu com a exportação de café. Porém, o período também enfrentou desafios, como a pressão pela abolição da escravatura e as disputas políticas internas. Portanto, entender essas nuances ajuda a compreender as transições sociais e políticas do Brasil. 5º período republicano. Na sequência, o período republicano apresenta diversas transformações. Estude as revoltas e a modernização do país. Entretanto, o período republicano trouxe mudanças significativas. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil passou a ser governado por presidentes civis e militares. Esse período, até 1930, é conhecido como a Primeira República. Durante essa fase, a política do café com leite predominou, alternando poder entre São Paulo e Minas Gerais. No entanto, a instabilidade política e as desigualdades sociais marcaram essa era. Logo após a Revolução de 1930, trouxe Getúlio Vargas ao poder, alterando o cenário político brasileiro. 6. Ditadura militar. A ditadura militar é um tópico sensível e importante. Foque nas consequências políticas e sociais. A ditadura militar, 1964
a 1985, foi uma resposta autoritária a um período de crise política. Durante esses anos, o Brasil viveu sob censura e repressão política. O governo militar investiu em infraestrutura, mas a falta de liberdade e os abusos dos direitos humanos mancharam essa era. Assim, a ditadura militar é um tema crucial na revisão de história para o Enem, exigindo análise crítica e compreensão dos impactos duradouros. 7. Roma Antiga. Em termos de história mundial, Roma Antiga sempre aparece. A República e o Império Romano são essenciais para a revisão de história para o Enem. Primeiramente, Roma Antiga foi fundamental para a civilização ocidental. Roma começou como uma pequena cidade-estado e expandiu-se para um enorme império. A República Romana foi marcada por um sistema político inovador, com o Senado e os cônsules. No entanto, as tensões sociais levaram ao surgimento do império, com imperadores como Júlio César e Augusto. A cultura romana ainda influencia nosso sistema jurídico e arquitetura. 8. Feudalismo. O feudalismo é outro tema frequente. Entenda a estrutura social e econômica da Idade Média. Esse sistema dominou a Europa durante a Idade Média. O feudalismo baseava-se na troca de terras por serviços militares. Os senhores feudais controlavam vastas propriedades e os servos trabalhavam nelas em troca de proteção. Esse sistema gerou uma sociedade hierárquica e estagnada. Eventualmente, o feudalismo enfraqueceu com o crescimento das cidades e do comércio. 9ª Revolução Francesa. Além disso, a Revolução Francesa é fundamental. Conheça as causas e impactos desse evento transformador. Assim sendo, a Revolução Francesa foi um marco na história moderna. Ela começou em 1789, quando o povo francês se rebelou contra a monarquia absoluta. A Revolução trouxe ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, resultou na queda da Bastilha e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa influenciou muitas outras nações e ajudou a moldar o mundo contemporâneo. 10ª Revolução Industrial. A Revolução Industrial também é um tema-chave. Foque nas mudanças tecnológicas e sociais que ela trouxe. A Revolução Industrial marcou uma mudança crucial na história. Começando no século XVIII na Inglaterra, ela trouxe inovações tecnológicas que transformaram a produção. Com novas máquinas como a máquina a vapor, a manufatura se expandiu rapidamente. Além disso, as cidades cresceram e novas classes sociais emergiram. Com isso, trabalhadores enfrentaram condições difíceis, mas esse período também gerou avanços em transporte e comunicação. Para o Enem, lembre-se de como a Revolução Industrial influenciou o mundo moderno. 11. História da América. A história da América, especialmente a independência dos países, é relevante. Aprofunde-se nas influências culturais e políticas. Na história da América, é essencial focar nas culturas pré-colombianas e na colonização europeia. Primeiramente, povos como os maias e incas desenvolveram civilizações complexas, com arquitetura e astronomia avançadas. Com a chegada dos europeus, a colonização trouxe impactos devastadores, como a exploração e a escravidão. Além disso, a independência dos países americanos no século XIX marcou uma nova era. Portanto, entender esses eventos ajuda a compreender as bases culturais e políticas do continente. 12. História da África. Por último, mas não menos importante, a história da África. Estude as civilizações antigas e a colonização. História da África é rica e diversa, com impérios como o Mali e o Egito Antigo. Primeiramente, esses impérios contribuíram significativamente para a cultura e a economia globais. Durante o período colonial, a África enfrentou exploração e divisão territorial por potências europeias. No entanto, resistências locais surgiram, levando à independência de muitos países no século XX. Assim, estudar a história africana para o Enem é fundamental para entender suas contribuições e desafios atuais. Como dica, para a revisão de história, conecte esses temas com os contextos atuais. Eles não só ajudam a entender o passado, mas também a moldar o futuro. Bem, por hoje ficaremos por aqui.
Não esqueça de inscrever-se, deixar seu like e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.